Graça e paz, povo de Deus! Esse é o nosso podcast Me Conte um Milagre. Hoje é um episódio tremendo, algo poderoso da parte do Senhor Deus. Eu tô com uma lista grande aqui. Rapaz, o homem foi engraxado, vendedor de laranja. Você precisa conhecer a história de milagre que Deus fez. É ou não é, pastor Leandro? Muitos milagres. A gente ficou uma hora no telefone conversando para ele me contar um pouquinho, assim, de pedacinho de um pouco de cada história. Assim, foi algo maravilhoso. Tem muitas histórias boas. Então o episódio de hoje tá muito empolgante. Acompanhe aí completo. Esse pastor é pastor, escritor, empreendedor. Né? Aqui a certeza vai ter parte 2, irmão. Não dá pra ser um episódio só, não. E é um milagre. Eu falei já pra ele, cara, não vai dar pra parar no episódio só. Pastor, não dá. Vai ter que ser mais que um episódio. Então a gente tá aqui com um grande homem de Deus. Aí antes de eu deixar ele se apresentar aí pra vocês, queria passar aqui pro nosso... Como é que é, famoso pastor? Sussu aí, Ricardinho. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos que a gente tem trazido aqui no nosso podcast. Por favor, eu queria pedir para você, se você não for inscrito, para você checar a sua inscrição, ver se você está inscrito mesmo. E se não tiver, já se habilita aí. Pode ser que você acompanhe o nosso canal faz um tempo, porque a nossa audiência tem crescido muito. Você acha que está inscrito e não está. Então, confere aí, se inscreve, por favor, isso ajuda muita gente. Outra coisa que eu queria pedir para você, que eu percebi que tem dado muito certo, é você comentar alguma coisa aqui nos comentários desse vídeo. Então, comenta o lugar que você está falando, por exemplo. Eu falo da cidade tal, por exemplo, a cidade de Chique, né? Lá na Bahia, lá, que a gente já comentou aqui já. Ou a cidade lá que o senhor comentou no primeiro episódio. Como? Guanambi. Então, o pessoal comentou também. Terra boa. Então, por favor, se você puder, dá esse privilégio pra gente de saber de onde que você tá falando, de saber de onde que você tá escrevendo, tá bom? Eu jogo o papo aí pra vocês. Maravilha! Bom, vamos dispensar apresentações, né? Se eu for ler aqui, mas não vou passar o podcast lendo a história dele aqui, é muita coisa, muitos milagres. Então, pastor Gervaso, fica à vontade. Olá, meus amigos, querido pastor Ricardo, meu parente, né? Ricardo Soares, temos uma coisa em comum. O pastor Rodolfo, também é nosso amigo aí, o Leandro Soares, desculpe, né? O Ricardo ligado aqui. É um prazer muito grande estar com vocês, quero agradecer esse convite e compartilhar aquilo que Deus fez, né? E continua fazendo em nossas vidas, sempre é muito agradável, muito gratificante. Eu agradeço o convite. Começar aí contando um pouco da sua história, já pra gente, de onde você veio, como que foi a sua infância, onde você nasceu. E você vê que o homem tem voz de locutor, né? É diferenciado. Vamos iniciar, ou seja, iniciando pelo início, né, pelo começo. Eu, como o pastor Leandro já fez menção, né, eu venho de uma família bem simples, bem de família da roça, né? Eu costumo dizer que eu tentei apagar a lâmpada soprando aos 7 anos de idade. Verdade, você me contou isso aqui. E conheci sapatos, ou seja, calcei o primeiro sapato aos 4 anos de idade e eu me lembro que eu dormi de sapato porque ficava bem aconchegante no pé, né? Então era interessante. Então eu tenho uma história de família simples, mas realmente Deus tem sido muito bom conosco. E como foi dito anteriormente, eu fui engraxate, sapato, depois vendi laranja no caminhão, né, ambulante. Também tive uma experiência depois de office boy, né? Fui office boy. E de office boy sonhava em ser advogado, porque fui trabalhar em escritório de advocacia. Meu primeiro emprego foi numa imobiliária e depois... Você estava aqui em São Paulo? Não, isso estava em Curitiba. E a história também... Eu nasci em Minas, né? Eu sou meio nômade, né? Porque eu nasci em Minas... Fui criado uma boa parte da minha adolescência e de jovens em Curitiba, no Paraná, né? Tive uma experiência muito boa. E depois fui para o Exército. Do Exército eu fui transferido. A primeira transferência foi para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no curso de sargento. E depois voltei a Curitiba, transferido. Depois fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, eu sou mineiro, sou casado com uma paranaense, tenho um filho gaúcho e um filho mato-grossense. Então, realmente, e se tivesse outro agora... e tem um neto paulista, viu? Que hoje mora em Portugal. Que legal. Então, é um pouco disso aí da nossa história de vida.
Incrível, incrível. Você vê de vários lugares, né? Foi povoando, né? Conheceu o Brasil inteiro, né? O Brasil, né? Às vezes a gente conhece 2 estados na vida. E a gente conhece tudo. É. Realmente. Agora, começar já também falando aí, a escritora, ó, apresentar aí pra vocês o livro dele. Não sei se tá dando pro pessoal focar direitinho. Tá vendo? Agradeça e enriqueça. Incrível. Um livro muito bem feito, né? Detalhado, Sim. bonito. E aí tem uma novidade aí pra vocês. Ele trouxe um de presente pra gente aqui. O Rodolfo, a gente vai brigar aí. Olha lá, o Ricardo. Fica meio complicado. Eu já tentei sacar o Ricardo, mas não deu. Não deu. Aí a gente vai tirar ali no Paro Ímpar depois. E aí, ó, tá vendo? Ele falou assim, ó, tô levando pra sortear pro pessoal aí, ó. Então, aí depois no final, o Ricardo vai sugerir, vou deixar ele pensando ali, ele vai sugerir um desafio aí, e quem fizer primeiro vai ganhar esse livro de presente, Agradeça e Enriqueça. E também Otimista. tem um outro livro muito bacana aqui também. Olha a tiragem, depois eu vou pedir para ele contar um pouco da história, das ilustrações desse livro, que também é uma história sensacional, de milagre, né? Que é Otimista de Sucesso. Os 2 escritos por ele, Gervásio Soares. Então ele também vai deu um pra gente dividir aqui entre a gente. E o outro pra vocês, pra gente sortear pra vocês. E aí o Ricardinho vai fazer aí um desafio pra ver quem que vai ganhar cada um Você deu desses uma olhadinha na livros. capa, hein? Incrível, né? Rapaz, o camarada aqui otimista, ó, simples, chinelinho no pé, né? A roupa maior do que ele, né? Que já comprou pra ficar 5, 6 anos com a roupa, porque vai crescer com ela no corpo, né? Feito o povo no deserto. E, ó, a malinha aqui, ó, otimista, né? Atitude, entusiasmo e determinação. Conta Muito pra forte. gente um pouco da história da ilustração desse livro aí, que já é uma história incrível. Esse livro nós estávamos... Eu sempre sonhei em escrever um livro. E o primeiro que eu escrevi, que na realidade eu acabei nem editando, chama-se E Agora, Sargento. É um livro que eu escrevi quando estava no Exército, né? E era quase um desabafo por algumas coisas que aconteciam, vida de caserna, podemos dizer assim, né? De militar. E então foi quando eu escrevi o primeiro livro, que é E Agora, Sargento, tá? Que eu acabei nem publicando ele. Então, como eu não publiquei o primeiro livro, achei que já escrevi, tá bom, foi um desabafo, não vou editar livro nenhum, deixa essa parte, pulei essa etapa, né? Como eu tinha um escritório de consultoria, chama-se SCD, que foi inclusive lançado através do SCD, que é o Sistema de Consumo Diferenciado, né? Nós lançamos esse livro através desse nosso trabalho, que é um trabalho de consultoria. Um dia eu cheguei no escritório e encontrei um mendigo mesmo, né? Um morador de rua deitado na porta do escritório, na entrada. Por questão de respeito e consideração ao ser humano, eu não iria pular, né? Eu tentei tirar ele da porta e perguntei por que ele estava ali, naquela situação, né? E ele me pediu um lápis. E aquilo me surpreendeu. Eu falei assim, um lápis? Porque normalmente a pessoa que está com fome pede comida, pede dinheiro, qualquer coisa, menos um lápis, né? E eu disse, mas por que você quer um lápis? Afinal de contas, você devia estar com fome, né? E pediu um lápis. Aí ele fez menção, não, eu gosto de desenhar, eu escrevo, se você me arrumar um lápis, eu não preciso do teu dinheiro. Porque com o lápis eu ganho dinheiro para mim comer, inclusive para mim usar. Aquele usuário foi muito transparente, muito claro. Aí perguntei o nome dele, ele disse, eu chamo, o meu nome é Opaco. Achei, mas isso não é nome, né? Opaco. Falei, não, esse é meu apelido, todo mundo me conhece por Opaco, eu sou Opaco. Tá bom. Falei, vão ali comigo então comprar o lápis. Fui lá, comprei o lápis para ele, sem entender muito do pedido dele, e comprei um lanche para ele, aproveitei ali. E quando eu entrei para o escritório, ele ficou na porta, pediu uma folha de papel e começou a escrever, desenhar. Eu entrei para o escritório, como eu tenho o hábito de sempre agradecer a Deus quando estou começando meu trabalho. Orei, pedi a Deus a graça naquele dia e quando fui dar continuidade ao meu trabalho, eu lembrei do menino que estava lá fora, fui lá ver o que estava acontecendo. Ele estava praticamente me desenhando, fazendo um trabalho artístico, assim, achei estranho aquilo. E quando eu vi aquela ilustração, aquele trabalho que ele fez, praticamente da conversa que nós tínhamos tido, eu me surpreendi. Falei, rapaz,
como que você fez isso? Eu falei assim, olha, eu tenho inspiração, assim, me veio inspiração, eu quis fazer isso aqui para te dar de presente. Eu acho uma atitude muito nobre. Eu dei um lápis para ele. Ele pegou aquela folha de papel, fez um desenho, que era basicamente o desenho desse menino aí, essa capa, e entregou para mim aquele desenho. Falou assim, isso aqui parece com você. Achei, né? Agradeci ele. E ali nasceu em mim um desejo de... Eu já escrevi algumas coisas, né? Escrever um livro, então, de forma alegórica, que é o Otimista de Sucesso. Ele é uma alegoria, né? Que mostra praticamente a minha vida, tá? Eu conto a história de alguém que veio de um lugar. Eu nasci em Minas, mas fui criado numa cidade chamada Encantado do Oeste, interior do Paraná, né? Próximo a Assis Chateaubriand. Então, aquela experiência, para mim, né? Eu falei, então, aqui nasceu uma história. Vamos começar por aqui. Ou seja, comecei a contar a minha história de forma alegórica, porque aí era um desabafo onde eu não iria ofender ninguém, né? Comecei a criar os personagens, né? Aí você tem vários personagens aí que estão dentro dessa história do Otimista de Sucesso. Que legal, cara, que legal, incrível, né? E o outro já foi o Agradeça e Enriqueça, já foi a história, já quem fez a ilustração dele foi... Então, eu costumo dizer que esse livro, que é o Otimista de Sucesso, ele foi uma plantação, né? Eu plantei, eu semeei na vida de alguém que era um morador de rua, propus e ele aceitou, nós trocamos o apelido dele de Opaco para Brilhante, né? Então ele aparece nas próximas ilustrações como Brilhante, e não mais como Opaco. Teve uma conversão, não sei se é verdadeiro, mas eu quero crer que seja, tem sido, né? E eu semeei na vida daquele menino, levei ele para uma casa de recuperação, né? Para que ele deixasse as drogas, indiquei ele para uma editora para que ele continuasse fazendo o trabalho, né? Como ilustrador, né? Enfim, fiz o que foi possível dentro da minha limitação, mas foi uma vida que eu pude semear para a glória de Deus, né? E a partir disso aconteceram várias coisas na minha vida. Eu comecei a recapitular um pouco de tudo que eu tinha recebido da parte de Deus e especialmente das pessoas, né? Foi assim, era muito forte. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? Eu preciso escrever um outro livro, mas não para pedir nada. Eu preciso agradecer as pessoas. E porque assim que eu lancei o livro Otimista de Sucesso, fui convidado, participei na Feira do Livro. Então, quando eu estava lá ao lado daqueles grandes escritores, não é? E fui inspirado naturalmente por vários deles, eu me senti no dever de escrever um outro livro, mas não mais para pedir nada, e sim para agradecer, né? E visitando um amigo que quando eu o conheci, ele era estagiário na área de advocacia, e nós tínhamos perdido bastante tempo contato, né? E quando ele fiz o contato dizendo que eu queria revê-lo, né? Fez questão de me receber no Tribunal de Justiça em Curitiba, né? E é natural. Você vai bater um papo com o desembargador, você sabe que todo mundo tem suas ocupações, né? E foi assim que surgiu o título desse livro. E eu disse, olha, a hora de desembargador é bem cara, então vou ser bem sucinto. Eu vou cuidar dos meus afazeres. E aí ele disse, não, rapaz, hoje você enriqueceu o meu dia. E assim surgiu o título Agradeça e Enriqueça. Eu fui lá agradecer a ele pela influência que ele tinha exercido na minha vida. É uma família muito querida e hoje nós somos muito amigos, graças a Deus. Né? Tivemos experiência de tocar junto, somos bons amigos até hoje. Ele é músico também, esqueci de falar, ele é músico também. Toca de tudo? Não, acho que eu sou um aprendiz de música. Eu já toquei com grandes músicos, eu posso dizer assim, né? Mas eu era aquele tampa-buraco, digamos. Humilde, Toco humilde. um pouquinho, né? Mas na minha carreira militar, que não foi curta, eu tive uma carreira curta. Fiquei 8 anos e 8 meses no Exército, né? Então, nesse período, sim, eu estive dentro da área da música, né? É isso aí. Então, aqui eu tive uma ilustração de um ex-morador de rua, com o apelido de Opaco, né? E quando eu
voltei a essas pessoas que eram amigos do tempo de infância, um estagiário que a partir daí então agora é desembargador de justiça, posso mencionar sem nenhum problema, Dr. Gamaliel Semiscaf, um grande abraço, um beijo no coração dessa família tão querida, que para nós, os mais íntimos e para todos os músicos de Curitiba, é o Seminho, que era o nosso tempo de jovem, assim, que a gente participou junto, no Conjunto Canção e Paz em Curitiba, né? E eu falo com muito carinho também, porque realmente eu fui acolhido por uma família muito querida, né? Posso fazer menção também. E quando eu voltei para agradecer, foi então que fiz contato através do Dr. Gamaliel, que é o Seminho, nosso amigo particular. Ele comentou sobre a filha dele, que era ilustradora, né? E morava nos Estados Unidos, em Nova York. E então eu tive o segundo livro, que é o livro Agradeça e Enriqueça, com a ilustração de Julie Scaff, que é uma ilustradora que estava até então nos Estados Unidos, né? Então eu posso dizer que fui muito agraciado por Deus, porque eu tive a oportunidade de semear na vida de uma pessoa, né? Mas também depois tive o privilégio de ter um ilustrador renomada e uma pessoa muito nobre, que me presenteou com a ilustração do segundo livro, que é o Agradeça e Enriqueça. As duas histórias só a ilustração do livro já é duas histórias. De milagre e de bênção, realmente, né? E fui acolhido, né? Como disse, eu venho de uma família simples, né? Eu digo que eu tive 3 mães, que já é outro grande milagre, né? Como eu disse anteriormente... Essa aí você não me contou. Conta não, aí. São tantas histórias, eu vi tantos milagres, né? Então hoje é dia do seu milagre também, tem que acreditar nisso. Ai, amei. Como eu vim da roça, então eu cheguei em Curitiba e eu não conhecia, não sabia nem ler placa, né, praticamente e queria ser office boy, né, porque achava bonito o nome, sabe? Queria ser office boy, não entendia nada disso, não conhecia nada da cidade, especialmente Curitiba. Aí fui trabalhar em um cartório de títulos e documentos, né? Tinha 13 anos, naquela época, bons tempos, podia, tá? Eu trabalhava e se sentia muito bem com isso. E aos 13 anos, no meu aniversário de 14 anos, foi meu primeiro aniversário que eu comemorei, ou que comemoraram para mim. Foi uma surpresa, né? Eu cheguei no meu ambiente de trabalho e estava lá todo o pessoal cantando parabéns para você, né? E quando eu cheguei da rua, né? Fiquei surpreso com aquela comemoração, mas encostei o malote que eu estava trazendo na época do Bamerindos, viu? Os mais antigos vão lembrar disso aqui, viu? Dentro do Bamerindos, aqueles malotes, assim, encostei do lado ali e fui bater palma, né, cantando. Aí uma pessoa que estava do meu lado, eu perguntei para ela, mas quem tá de aniversário, né? Eu nem lembrava que era o meu aniversário. Aí eles disseram, né? A pessoa disse, não, é você, seu bobo. Quantos anos você tinha? Era o meu aniversário, foi o primeiro aniversário, 14 anos. 14 anos. E aí eu perguntei, naturalmente, quem tinha feito aquela festa, por que daquela festa, né? Comemoração, né? Não, isso aqui é uma festa de surpresa, porque é o seu aniversário e tal. Eu desabei também, né? E aí me falaram, imagina, olha, a primeira vez é a sua mãezona aí, né? Falaram, é a sua mãezona que tá fazendo essa festa para você. E um beijo aí, doutora Nair Lunardelli, tá? Foi a minha segunda mãe, posso dizer assim, né? E o pessoal dizia no cartório, olha, não mexe com o Gervásio, ele é o pupilo da Nair, né? Que é a doutora Nair. Ela era jovem também naquela época, mas eu fui muito bem acolhido também no cartório, de títulos de documentos de Curitiba, né? Onde eu fui office boy muito ineficiente, porque imagine, eu era protegido, meu irmão, saía para os endereços, era uma loucura aquilo. E não tinha GPS? Não tinha GPS não, e não sabia ler mapa e nem mapa e nem ler, nem o nome das ruas eu não sabia ler praticamente direito. Foi uma experiência muito, muito incrível, mas Deus foi bom conosco. Hoje eu tenho até hoje um carinho muito grande pela família, né, da doutora que também é desembargadora, fez participação no meu livro. Mas finalizou o serviço, aprendeu todas as ruas. Sim, fiquei. Curitiba. Eu acho uma coisa legal que a gente conversou. Eu percebo muito que você tem esse ar de gratidão,
né? Eu até achei incrível o tema do livro, por mais a gente conversou aquele dia, e hoje até um pouco que você já falou, dá pra perceber muito disso, né? Os seus agradecimentos, esse ar de gratidão. Então, quando que você acha que começa isso aí na sua vida? Desde criança? Ou foi no seu primeiro contato com Deus? Quando você se converteu? Como é que foi? Conta um pouco aí pra gente dessa história. Eu acho que meu primeiro motivo posso dizer que me trouxe a ser muito agradecido é que quando eu era criança, eu tinha aproximadamente uns 7 anos, que eu me lembre, né? Eu tinha aproximadamente 7 anos. Eu era cometido de uma doença que hoje posso traduzir que fosse fogo selvagem, né? Eu senti um calor muito grande no corpo e aquilo, meus pais não eram crentes, tá? Eu dizia, por incrível que pareça, não sei onde que eu tinha ouvido, mas eu dizia que aquilo era o fogo que ia queimar as pessoas que não fossem crentes, né? Na minha linguagem, né? Os pais não eram crentes. Aquilo foi uma marca muito grande na minha vida. E quando eu tinha aproximadamente 8 anos, não sei qual o período que durou isso, eu fui liberto daquela doença. Tá? E de forma assim, tremenda, poderosíssima. Queimava, coçava. Eu sou um crente pentecostal. Né? Eita, e foi incrível. Eu posso dizer que eu recebi o dom de línguas aos 9 anos. E a partir dali, eu fui totalmente liberto desse problema, que era o fogo selvagem. E o fogo selvagem queima, coça? Como é que é? Terrível. Eu corria, eu saía desesperado, eu queria jogar dentro do rio, na água, e queria... Enfim, era uma coisa muito difícil. Eu nunca ouvi falar disso, cara. É muito complicada. Tem um nome científico, mas eu não me lembro agora. Mas era algo muito forte. E aquilo, para mim, e por incrível que pareça, por causa dessa doença, consequentemente, eu acho que eu preguei tanto, falando que aquela doença ia, né, era o fogo do inferno, a maneira que eu imaginava, porque eles falavam de purgatório, né, os padres, e eu falava que aquilo ia queimar as pessoas que não fossem convertidas, que eu acho que Deus usou essa situação para converter parte da minha família, porque o meu primeiro irmão que se converteu, segundo a minha mãe, eu tinha aproximadamente 4 anos, quando eu pedi para fazer uma oração em casa, né? E a oração dos crentes, né? E eu agradeci pela comida ali e eu achava engraçado, né? Onde é que ele viu isso? Né? Depois, eu tenho um irmão que chama-se Israel, foi o primeiro que se converteu lá em casa. Olha o nome. Se converteu, era coisa de menino, de criança, meus pais não deram a mínima, né? Eu venho de uma família muito católica, o pai era muito católico, muito radical, bem ignorante com relação a essa questão do evangelho, né? Se ele descobrisse onde é que tinha uma fazenda, que tinha uma igreja perto, ele comprava a fazenda para derrubar a igreja. Era terrível. Então, para ele... E a justificativa, né? Veja como que nós fomos criados na infância. Ele faleceu crente, salvo em Cristo, um homem de Deus, uma pessoa linda, maravilhosa. Mas ele dizia que crente era... E nós tínhamos essa visão de família, né? Que crente era tão do inimigo que casava irmão com irmã. Então você imagina como ficar na cabeça de uma criança. Pô, casar irmão com irmã, então deve ser do inimigo, deve ser Você entendeu, irmãos? Então a gente olha para isso e o evangelho transformou, fez algo muito lindo, muito maravilhoso na minha família. E esse fogo selvagem eu sofri naturalmente com um período com essa doença, mas eu creio que foi um instrumento de Deus para a salvação de boa parte da minha família, que ficaram aterrorizados com o problema. Incrível. Eu sentia como se estivesse derretendo a minha pele, assim. Lá na ponta do pé ia subindo. Era uma loucura. Algo realmente muito desagradável. Incrível, né? Então eu olhava para isso e eu dizia, olha, eu tenho muitos motivos para agradecer. E Deus foi tão bom conosco porque eu tive muitas experiências com Deus na minha infância, né? E também na minha caminhada como cristão, Deus colocou pessoas na minha vida que influenciaram muito a minha vida. Tá? Muitíssimo. Então, eu olho, por exemplo, a doutora Nair. Então, eu era realmente protegido no cartório. Tá? Eu me lembro que ela me deu de presente um livro, um caderno de caligrafia e uma caneta. E diz assim, olha, você começa a escrever de forma. Eu escrevo letra de forma até hoje.
tá? Foi uma herança, porque o que eu escrevia, eu queria já ser auxiliar de escritório. No cartório que eu era office boy, já tinha, você quer ser auxiliar de escritório. Porém, o que eu escrevia, só se perguntasse para Deus. Porque muitas vezes nem eu mesmo identificava o que eu tinha anotado se ali. Chegasse no médico, passar sua receita pro médico, aí você passou do limite. Não dá, passou do limite. Aí até pra mim ficou difícil. Então era às vezes que vai escrever de letra de forma. Então aquele caderno de caligrafia, e eu comecei a fazer as anotações naqueles cadernos de caligrafia. E até hoje eu escrevo letra de forma. Escrevi todos os meus livros escrevendo letra de forma antes de digitalizar e de digitar. Enfim, porque realmente é uma herança maravilhosa. E aí nasceu essa cultura de gratidão em você. Ah, aí, sim. É algo incrível que eu falo. A gratidão ela é um princípio de milagre, né? Também. Eu falo que a gratidão, né? Eu escutei isso também de um pastor. A gratidão ela é a matéria-prima da multiplicação. Então, Jesus, quando ele foi fazer a multiplicação, ele não orou ali fervorosamente, Deus multiplica, não. Ele levantou o pão, agradeceu. Deu graça. E compartilhou. Você vê que incrível? Que Exatamente. Você agradece, compartilha, e o que pouco que você tem, multiplica. Porque é uma semeadura, né? E a palavra de Deus é muito clara sobre isso, né? Ser agradecido e sede agradecido. A paz de Deus reine em vossos corações e sede agradecidos. Então, a gratidão, ela é um reconhecimento de que realmente alguém, né, seja Deus, seja pessoa. E normalmente Deus usa pessoas, né? Pessoas. E então, naturalmente, a gratidão maior tem que ser a Deus, né? Mas reconhecendo também que aquelas pessoas foram instrumentos de Deus para te abençoar de uma forma direta ou indireta, né? Hoje, aproveito para mandar um abraço aqui, tá? Para nossa equipe de trabalho, porque, sério, eu falei que estaria no podcast, olha, não esquece da gente lá, né? Então, nossa equipe de colaboradores lá do Nato Flora, tá? Depois eu vou fazer menção do nome de vocês todos para ninguém ficar triste, chateado comigo, legal? Mas tive essa experiência no cartório, que foi, assim, um tratamento muito maravilhoso. Saí de lá depois, fui trabalhar em um escritório de advocacia. Foi daí que veio a minha paixão pela leitura, porque a minha sala... menino que eu sempre gostei de ler, né, naturalmente. Eu me apaixonava por leitura. E a minha sala, mesmo sendo office boy, a minha sala era a biblioteca do escritório. Então, naturalmente, eu tinha um tempinho, estava ali, abria um livro, não entendia nada do que estava lendo praticamente, mas pelo menos estava lendo alguma coisa, né? Então, acho que... E eu lembro que você me contou também de um milagre que vocês foram fazer uma obra e só no lugar onde vocês estavam não chovia, não era? Ah, muito bem. Você estava no exército, né? No exército. No exército. Outro grande milagre que eu vi foi até a minha própria... O primeiro concurso que eu fiz na minha vida foi exatamente por uma questão, contando um pouquinho da história do exército. Pode seguir. Foi só algo lembrei muito disso forte, aí, bem falar lembrado. disso. Quando eu fui pro exército, eu já era músico, né? Eu gravei o primeiro disco na área de... com 13 anos eu comecei a tocar bateria. Com 15 anos, não tinha 15 anos ainda, eu toquei o primeiro disco, gravei naquela época do discão, né? Primeiro disco. Então, né? Os vinil, né? Dos vinil. 15 anos de idade, praticamente, foi quando a gente fez a primeira gravação, e a partir daí eu passei a participar com o Conjunto Canção e Paz, viajávamos, enfim, foi um período muito bacana. Mas fui para o exército, serviço militar obrigatório. Quando nesse meu período dessa ida minha para o exército, eu caí na QM, que é qualificação militar, de corneteiro, tá? Ok. Como corneteiro, tive uma experiência bacana, né? Porque servia, falava assim, primeira turma, eu tô indo embora. Mas ali já tínhamos um problema, porque o Alberto Lundgren, que era, né, é um nome muito conhecido em Curitiba, que é um missionário, né? Ele era neto de um missionário, inclusive, e ele tornou-se o praça mais distinta do batalhão. Então, consequentemente, ele foi a primeira turma e eu teria que ficar para a terceira.
Falei, não, terceira turma não é bom, sabe? Sai com um conceito assim meio ruim, né? De pessoas que não foi um bom... É os maus elementos, tá? Ninguém quer ser terceira turma no... Então eu falei, vou enganjar, então por 6 meses e depois eu posso deixar o exército. Só que nesse período um cabo falou comigo. Um cabo antigão fez um desafio. E ali eu vi um verdadeiro milagre da parte de Deus para a minha vida. Porque eu não tinha nada que pudesse realmente fazer com que isso ocorresse. Ele desafiou que... Ou seja, tinha um concurso para terceiro sargento e ele fez um desafio. Porque eu falei, eu vou fazer esse concurso. Acho que eu vou ser sargento do exército. Ele disse, rapaz, o que é isso? Já fiz esse concurso umas 5, 6 vezes e nunca passei. Agora você chega aí, tá pensando que vai sentar na janela, como diz assim, né? Eu falei, aquilo para mim, aquele desafio... Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou estudar sábado, domingo, feriado. Fiz um cursinho e tal. Então eu ficava com o Walkman na época, ouvindo as aulas. E eu era ordenança ao comando. E o coronel de vez em quando falava assim, mas rapaz, o que tá acontecendo contigo? Eu tirava aqui, coronel, eu tô estudando. Um dia ele tirou o meu fone para ver o que eu estava ouvindo, né? O que você tá ouvindo? Eu falei, você fica desligado. E eu estudando. Aí ele me elogiou, falei, não, tudo bem, pode ficar tranquilo. Resumo, em menos de 6 meses eu fiz um curso, assim, estudei mesmo de manhã, tarde e noite e fui aprovado no concurso para terceiro sargento do Exército. 15 vagas para os 3 estados, que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eu fui o 7º colocado. Olha só. Fiquei maravilhado com aquilo, né? Fomos pro Exército, ou seja, fui para a escola, fiquei 1 ano, que é 10 meses de curso, e voltei da escola já promovido, né? E fui transferido então para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E lá em Santa Maria, logo que eu acho que o crente ele tem que ser crente em todo o ambiente. Só que nesse tempo, eu incorporei em 82 no Exército, né? Isso era 84, foi 2 anos depois. O Exército ainda tinha bastante restrições com relação à capelania, ou seja, com relação aos protestantes, aos crentes protestantes, na realidade. Então, não tinha capelania evangélica, cristã praticamente, mas era os católicos, padres, né? Os capelão. Mas nós resolvemos, então, reunir alguns militares, né, no fundo do quartel, tinham uns eucaliptos, e nós nos reuníamos lá para orar. Na hora de almoço, né, poucas pessoas. Só que essa situação, ela foi tomando um certo volume, né, e acabou chegando aos ouvidos do padre na época, que era um coronel também, capelão do Exército. Então ele resolveu denunciar. Nós estávamos formando uma igreja no quartel. Denunciar a igreja. Santa Maria é a 2ª maior guarnição do país. Tem muito militar lá. E fui chamado, então, pelo chefe de Estado-Maior na época primeiro, meu comandante, né? Expliquei. Mas ele denunciou para o chefe de Estado-Maior do Exército na época. Coronel Frota. Tem nenhum problema mencionar. Aí, fui chamado, então, no QG, né? Para explicar. Só que, para surpresa, o coronel era cristão. E esse coronel, quando ele me recebeu, eu contei a história para ele, ele falou assim, não, então você vai ser nomeado como um capelão evangélico, você vai fazer o trabalho lá, pode ficar tranquilo, não tem problema. E passou-se um tempo, né? Eu não sei se o próprio coronel ou o padre achou por bem de levar essa denúncia para frente, né? Então essa denúncia acabou chegando em Brasília. E, para surpresa, quem recebe a denúncia era exatamente o general Braga, que era um general 4 estrelas, que era presidente da UNSEB. A UNSEB é a União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. E um dia eu estava lá no quartel, recebo a notificação que o general Braga estaria em Santa Maria, né? E eu fazia parte da comitiva, como presidente do núcleo de Santa Maria da UNSEB. Assim foi criado o núcleo de Santa Maria da UNSEB, da União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil. Eu fui o primeiro presidente do núcleo em Santa Maria, para a glória de Deus. E aí, a partir daí, nós tivemos mais liberdade. Uma dúvida. Durante esse período aí, que deve ter durado alguns anos ali, né? Alguns meses, alguns anos. Você acha que teve algum tipo de... Como que eu posso dizer, né? Algum tipo de
preconceito em relação a você ali, ou alguma atitude que tentava minar você, te prejudicar, alguma coisa pra te atrapalhar no seu trabalho? Muitas. Porque beleza, o major, o general, eles, ok, pode ir lá, pode fazer. Mas a gente sabe que no meio militar é uma cadeia de comando. E se você responde ao primeiro comando ali e você desobedece, e ele tem que engolir uma ordem por conta de você, você não vai ser muito bem tratado. E naquela época o pessoal fala que ainda estava sobre o regime militar, né? Sim. E Era fala o general que Figueiredo do meu tempo. João Figueiredo, né? E ele... O pessoal fala que naquela época o sistema militar ele era até mais rígido, né? Fazia o pessoal, a molecada virava homem mesmo ali, né? Tinha que sofrer, não era igual o que é hoje. Então, como que foi essa retaliação aí por parte... Vou usar essa frase, né? Por parte do inimigo. Realmente, porque foram Mal, muitas pessoas que foram usadas, a gente sabia que era uma ação do inimigo, né? Eu tive várias experiências. Agora, a que mais me marcou, né, é que eu tive... para que isso ocorresse, Deus teve várias interferências, publicamente, posso dizer assim. E uma delas, eu tinha escrito uma canção, que era o hino do... Gosto de compor também. E fui autor. Eu compus a canção do 4º Batalhão Logístico em Curitiba, lá de Santa Maria, tá? Depois teve alguns processos, é natural, mas eu tinha feito uma canção para o batalhão, a canção do batalhão. E essa canção foi algo incrível. Um dia eu fui, isso dentro do período das provas, digamos assim, né? Eu precisava fazer algumas visitas a algumas pessoas, porque nós queríamos formar uma orquestra, depois de nomeado, né? Precisávamos formar uma orquestra com o pessoal do Exército, da Aeronáutica, Corpo de Bombeiro, ou seja, os militares cristãos, para a gente participar, para a gente fazer participação especial em alguns eventos dentro do quartel. É fazer culto mesmo dentro do quartel, né? Que era possível fazer isso, desse autorizado, certo? Tudo devidamente definido, né? E num horário que geralmente é um horário vago, Sim, né? Exatamente. E nessa proposta, eu precisava fazer visita a alguns quartéis. Para minha surpresa, um belo dia lá, o comandante me chama e abriu a gaveta lá e viu a canção que eu tinha escrito, que estava perdido na gaveta, que tinha sido mudado o comando. Eu achei, tinha até esquecido, achei. Ele não vai dar importância para isso. Não tínhamos tido nenhum contato direto, até porque terceiro sargento, até chegar lá no coronel comandante, né, tem uma série de degraus aí. Então, esse comandante olhou para essa letra da canção e perguntou por que o batalhão não estava cantando aquela canção. Ela falou, não, porque ela não foi aprovada. Para aprovar essa canção, ela precisa passar por uma triagem, na realidade, né? Passa para escrever as partituras, depois vai para aprovação no comando, até chegar à aprovação do Exército mesmo em si. É um processo bem, diríamos, bem criterioso, tá? Para aprovar uma canção militar, nesse caso, não que seja a canção do batalhão. Mas mesmo assim ele queria que o batalhão cantasse. E aí ele me deu liberdade para mim, me deu um Jeep, colocou um Jeep à minha disposição, com o motorista, para que eu fosse visitar então, os outros quartéis, preparasse essa canção. E foi incrível, porque o dia que nós terminamos a canção, com todas as partituras prontas, com todos os arranjos prontos para cantar, ele foi transferido e ele falou assim, não vou mexer mais com isso. Foi a coisa assim, muito de Deus. E foi exatamente uma forma que esse trabalho que eu fazia em função dessa situação gerou assim, uma possibilidade, né, que a gente fizesse outros contatos. E ali então foi criada a orquestra da UNSEB, com o pessoal do Exército, do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar. Existe até hoje? Existe. A UNSEB pesquisar, é a União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil, que existe, faz um trabalho lindo, maravilhoso. Né? E em parceria também com os Gideões, né? É incrível, cara, é incrível. Que história legal essa história que você fala do Exército, porque é um milagre, assim. A gente vê... Você vê que tinha tudo pra dar errado, né? Com certeza. Tudo pra dar errado, você pegou pessoas que tentaram mal. Eu me lembro muito essa história, a história de Mardoqueu.
Mardoqueu. Né? A história de Mardoqueu, né? Porque tem alguém ali que ele tá preparando um plano pra destruir, pra tirar, né? Tá preparando todo um plano, ele arquiteta um plano ali, vão exterminar os judeus, vão tirar todo mundo. E aí quando chega a rainha, ele mal sabia, né? Ele não tinha essa noção, que a própria rainha era uma judia e ela vai lá e intervém em favor do povo judeu com o rei, e o rei livra eles de todo aquele mal. É um milagre, assim, maravilhoso. É uma frase icônica que Mardoqueu diz, fala pra Esther, né? Falou, ó, quem sabe Deus não te colocou aí por esse motivo, né? Se você não fizer, socorro e livramento, né? Virá de outra parte. Exatamente. Mas Deus não nos abandonará, né? Então, ou seja, faz a sua parte. E não ache que você será poupada, né? Sim. Por estar aí dentro do palácio. Então é incrível. Por quê? Porque a confiança em Deus é o que determina toda essa trajetória de milagre, né? Você contando que, poxa, o cara fez uma denúncia. Não é uma coisa simples. Uma coisa grave, né? Era uma denúncia de um coronel do exército contra um terceiro sargento e um coronel capelão oficial. E era um terceiro sargento recém-formado de 3 anos, 4 anos de sargento. Pela lógica, isso eu iria me dar muito mal, com certeza. Tá? Agora, eu entendo que o milagre ele acontece quando a gente está na vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Se a gente quer viver o milagre, a gente tem que estar disposto a fazer o sacrifício. Por mais que isso nos traga alguns problemas, algumas dificuldades, mas se você estiver no caminho do sacrifício, o milagre acontece. Eu creio assim. E toda a minha trajetória não foram um mar de rosa, como diz assim, né? Tive duas, não vou dizer que duas falências, mas tive 2 vezes que eu praticamente perdi tudo que tinha. Quebrou. E tive que recomeçar, né? Mas em todas elas eu entendia, Deus permitiu, Deus vai me dar o meio de sair dessa situação. E eu vivi milagres financeiros assim, vivo até hoje, naturalmente, mas eu vivi muitos milagres financeiros na minha vida. Mas sempre quando eu errava e acontecia uma dificuldade na área de finanças, do negócio, algum negócio que não dava certo, eu percebia que eu deixei alguma coisa que Deus determinou que eu fizesse. Porque Deus não nos obriga, Ele nos direciona para fazer algo. E a gente tem opção. Eu vivi um milagre, não sei se ainda dá tempo de participar. Eu vivi um milagre muito grande, algo que eu fiz totalmente contrário. E foi exatamente aí que nasceu um negócio. Tá? Eu hoje sou investidor em 2 áreas, que é a área de imóveis, imobiliária, e na área de missões. Por que nasceu os 2 negócios paralelos e praticamente juntos? Eu já tinha... O primeiro imóvel foi um verdadeiro milagre, mas eu vou deixar essa parte para falar do milagre da questão da igreja. Eu passei em frente a um templo e lá eu vi uma placa de vende-se. Aquilo me deixou estupefato. Falei, como assim? Estão vendendo a igreja? Tem alguma coisa errada. É melhor que passe o seu ponto. É melhor passar o ponto, né? Mas estavam vendendo o templo em si, né? Mas é natural, a gente tá vendendo a igreja. Então, parei, tinha uma senhora na frente e perguntei para ela, mas estão vendendo a igreja? Aí ela, mas perguntei, por quê? Eu fiquei curioso. Ela, o pastor está vendendo porque ele não quer mais continuar com a igreja, tem os seus motivos tal, e o templo é particular, né? Um prédio particular. E estava fechada realmente a igreja, né? Não estavam congregando. E, tá bom, fui embora e cheguei em casa e comentei isso com a minha esposa. Eu venho do Paraná, que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Alguém vender um templo. Porém, comentei com ela e falei assim, viu algo ali que é impressionante, estão vendendo a igreja. A minha esposa também falou, mas que é isso, vendendo a igreja? Beleza. E ficou nessa conversa. No outro dia, o pastor dessa igreja me liga. E falou, olha, eu quero vender aquele templo
deu suas razões e falou, eu quero vender para você, porque Deus colocou no meu coração que eu tenho que vender para você. Eu falei, mas não sei que Deus que colocou no seu coração. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro, não tenho interesse e não tenho igreja. Para que eu vou comprar um templo? E como? Com o quê? Não tinha a mínima condição de fazer isso. Ele disse, olha, tudo bem. Se você não quiser comprar o templo, não tem problema, mas eu orei e Deus falou comigo que eu devia vender para você. Eu achei estranho. Eu falei, pastor, mas eu já disse, eu não tenho dinheiro, não tenho interesse e não tenho igreja. Não sou pastor de igreja, eu sou um pastor auxiliar. E não vou abrir uma igreja. Não passou isso na minha mente, na minha cabeça. E aí ele falou assim, não, tudo bem, posso ir conversar contigo? Eu, pode. Eu tinha um mini estúdio em casa, próximo da garagem, e eu tinha, na época, uma caminhonete, uma Mitsubishi. Isso aonde? Só pra dar uma... Aqui em Carapicuíba. Aqui em Carapicuíba. Carapicuíba. O local não era Stone, inclusive. Aí, essa situação, ele veio, olhou o carro e tal, e falou assim, olha, eu quero vender esse tempo para você da seguinte forma. Você me dá essa caminhonete, sem tratar de negócio. E o restante você paga com aluguel de lá. O aluguel de lá era R$3.000 na época. Eu falei, mas é um negócio muito bom, né? Ele falou assim, olha, porque se você não comprar, eu vou vender, eu tenho uma proposta, mas é para um pessoal que quer fazer uma oficina de caminhão. Eu falei, até então, né? Tem muito a ver com isso. Só que eu tinha sonhado uma noite anterior, que eu estava dirigindo um caminhão e era essa igreja. Só que quando uma pessoa me disse que queria dar uma volta com esse caminhão. E eu emprestei a chave para a pessoa dar a volta. E a pessoa saiu com o caminhão e tombou o caminhão. Quando ele falou e o caminhão era essa igreja. Ou seja, um sonho meio misturado, né? Sim. Mas o sonho era a igreja. Quando ele falou aquilo, meu irmão, eu falei, meu Deus, que problema. Se essa igreja virar uma oficina de caminhão, cada vez que eu passar aqui, eu vou pensar nas almas que eu poderia ter contribuído para a salvação delas. E esse sonho, que estranho, muito estranho. Porém, eu não tinha dinheiro nem interesse, e nem igreja. Veja bem. Falei, vou fazer uma proposta das mais indecorosas, mais indecentes tratando desse negócio. Porque aí eu resolvo o meu problema, não compro, e tá tudo certo. Ofereci praticamente 50% do valor que ele pediu. Olha, foi assim muito surpreendente. Ele foi lá, não dá, porque é muito pouco, eu tenho um valor X por aquele imóvel e tal. Eu falei, vende, dão para eles. Mas quer fazer oficina de caminhão lá, e eu não gostaria que acontecesse isso. Eu construí aquilo lá para ser igreja, para ganhar almas para Jesus. Eu falei, o problema é seu, não é meu, e as palavras, né? Mas fiquei incomodado com aquela proposta. No outro dia, eu recebo um telefonema. Foi assim impressionante, porque eu não falei nem com a minha esposa disso, porque eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Ele ligou na loja e falou exatamente com a minha esposa e falou que estava com a documentação pronta, que era para a gente ir lá para assinar os documentos da compra do imóvel. Irmãos, minha esposa ficou indignada comigo. Muito indignada. Falei, como? Você compra um imóvel sem falar nada? Eu sou casado há 39 anos, tá? Pulei essa parte da apresentação. 39 anos, tenho 2 filhos abençoados, um mora em Portugal, outro mora aqui em Carapicuíba, em Barueri. Enfim, e tem um neto também está lá em Portugal. Né? Mas essa experiência foi assim, muito forte. Por quê? Esse imóvel realmente continuou sendo igreja, tá? Um imóvel que eu comprei por um valor muito inferior ao valor de mercado. Revitalizamos aquela igreja, reformamos toda e aquele imóvel, a partir daí eu passei a investir na área de imóveis. E cada imóvel que eu compro, eu procuro revitalizar e ele sempre me dá alguma margem de lucro. E a partir daí eu passei a assumir compromissos com missões. E hoje nós estamos envolvidos em 8 projetos missionários no Brasil e no mundo. Nós temos uma participação no projeto em Moçambique, que são três projetos. Um em Beira,
Moçambique. Quando você E for pra lá, 2, me chama que eu tenho, avisa antes que eu me programo pra tirar férias pra ir. Tenho muita vontade de conhecer Moçambique. 2025, querendo Deus, eu preciso voltar em Moçambique, né? Aí, Então nós temos um trabalho que a gente ajuda uma escola lá, um trabalho na área de esporte também, evangelização, né? E eu trabalho também em Beira, né? Temos um trabalho missionário também que chama-se o projeto Descobrindo Talentos, que é Curitiba. Voltado para a área da música e evangelização em uma escola, é um trabalho muito bacana, minha irmã é responsável lá. O trabalho começou para dar aula para 5 crianças, hoje tem 50 crianças e 4 professores. Um trabalho muito abençoado também. Temos um apoio, faço um apoio a um projeto, chama-se com o pastor Reinaldo aqui em Itanhaém, que é uma casa de recuperação, né? E assim sucessivamente, estamos aí procurando. E Deus tem abençoado. E aí a partir daí eu tenho vivido os milagres em função dos negócios também, né? Passei a investir nessa área de revitalização. Tive milagres assim, na época da pandemia. Eu comprei um sítio na pandemia, um pouco antes. E esse sítio tornou-se praticamente uma casa de recuperação. Durante 2 anos, durante o tempo da pandemia, nós tínhamos vigílias todo mês nesse sítio. E todos nós sobrevivemos, para a glória de Deus. amém. E esse sítio, 2 anos depois, eu tive 200% de margem na venda desse sítio. Então, Deus foi realmente... É milagre de Deus, né? tem... Eu costumo dizer, igual na vida do pastor Francisco, você contando um pouco dessa história, a gente vê que são dons, né, que Deus dá para algumas pessoas de adquirir riquezas, né? Dons de adquirir riquezas, de fazer isso, né? Ter esse dom de, sabe, a pessoa, eu quero te vender, não, mas eu não tenho como não. Aqui, ó, tá aqui, vai fazer assim, assim. O pastor Francisco contando a história dele, como ele comprou a empresa. Ele começou a trabalhar na empresa e acho que ganhava só R$140, né? 140 reais, ele conta que no final ele comprou a empresa estava tipo o triplo do tamanho. São dons assim que Deus dá para as pessoas, só Deus faz. A segunda vez ou seja, quando eu vim para São Paulo, na realidade, eu saí do Mato Grosso, que eu tive um acidente numa empresa minha, que era material de construção, perdi tudo. Fiquei com a opção de vender o terreno para pagar os credores, né? E um caminhão de cimento que tinha descarregado e a chuva lavou, né? Naturalmente, perdi tudo. E vim para São Paulo, quer dizer, eu fui para Portugal. Eu ia trabalhar lá com o que fosse possível, num posto de gasolina, ser frentista ou lavar carro, tá? Para a glória de Deus, eu já voltei em Portugal algumas mais, né? Eu já estive em Portugal, mas não mais fui na condição realmente de tanto visitar meus filhos quanto tratar de negócios. Moçambique, a primeira vez que eu fui em Moçambique, eu não fui para fazer missão. Eu fui prospectar para levar a empresa para Moçambique. E assim as coisas têm acontecido, né? Mas eu fui para Portugal, eu voltei de Portugal extraditado. E em São Paulo eu comecei um negócio de venda porta a porta, vendendo produtos porta a porta. E aqui em São Paulo eu tive um milagre muito grande. Uma pessoa ligou na casa da minha irmã e doou uma mudança. É algo muito forte. Ela tinha o meu telefone com o meu nome e fez a doação de uma mudança. Eu não tinha para onde levar essa mudança. Minha esposa ainda estava em Mato Grosso, desculpe, Cuiabá. Não tinha para onde levar. Chegou a minha sobrinha do trabalho dela, funcionária do Bradesco. Ela chegou do trabalho avisando que estava grávida e a partir de então ela não iria mais mudar para a casa que ela tinha recebido já fazia pouco tempo em um condomínio fechado. Disse, olha, eu quero que você vá morar lá no condomínio, eu vou te dar a casa para você morar lá, porque eu só vou mudar para lá, não sei quando, agora vou continuar morando aqui na casa que era o fundo da casa da minha irmã, né, que é a minha sobrinha. E a partir daí eu ganhei uma casa num condomínio fechado para morar e uma mudança. E ali começou a minha trajetória. Casa imobiliada. Para a glória de Deus. Vai ter que ter a parte 2, não vai ter jeito. Tem que ter a parte 2. Não, é incrível. Não, Isso porque, ó, aqui. Não falou nem, ó. Não falava do engraxate. Projeto Arcas.
Que eu quero conhecer, né? Vamos deixar a parte 2. Vai ter que ter a parte Será um 2. prazer, com certeza. É muito bom falar daquilo que Deus faz. Eu sempre costumo dizer o seguinte: falar do que nós fazemos, às vezes, não vai mudar e não vai ajudar, contribuir com a vida de ninguém. Mas o que Deus faz, né? E ele não faz porque nós sejamos bons, é porque ele é bom. E ele tem interesse. Já entra na parte do conselho aí. Ele Deixa tem o conselho interesse. pra alguém. Fica à vontade. Muito obrigado. Ele tem interesse em nos abençoar. Né? Mas o grande problema é que muitas vezes nós queremos o milagre, mas não estamos dispostos a fazer o sacrifício. Então, se Deus permite que nós passamos por algumas dificuldades, é porque Ele quer realmente manifestar a glória dele. Né? Eu, particularmente, passamos por todo esse processo. Né? Hoje tenho uma vida confortável com relação à renda, graças a Deus, para a glória de Deus, posso dizer isso. Né? Estamos sim ampliando. Inclusive, semana passada nós assumimos um outro compromisso em Angola e não tem sido fardo, pelo contrário. Deus tem abençoado, tem prosperado exatamente por quê? A gente não trata as coisas de Deus como um fardo, como um problema. Ou seja, estarmos envolvidos na missão, nessa próxima quinta-feira estarei fazendo distribuição no hospital. Eu deixo a minha empresa, deixo o meu negócio, deixo as minhas atividades para fazer a obra de Deus, e Deus tem sido maravilhoso. É que um dia o Senhor me fez um convite: cuida do meu negócio que eu cuido do seu. E hoje eu vivo assim. Amém. Procuro naturalmente cuidar mais do negócio de Deus do que do meu próprio negócio. E Deus tem nos surpreendido. Temos uma equipe fantástica em todos os meus negócios, graças a Deus, tanto lá nas obras, né? Vivi um milagre hoje, vindo de uma obra, junto com um marceneiro, foi assim impressionante. Depois nós vamos contar um pouco mais sobre esse milagre, entendeu? Então eu vejo a mão de Deus naquilo que a gente está fazendo, exatamente porque tem que ser a glória para Ele. Sim, sim. E consequentemente, quando a gente tem essa tranquilidade, essa certeza de que nós somos passageiros aqui, mas Deus pode e tem interesse em nos usar, né, para abençoar pessoas, para influenciar pessoas, com certeza isso vai acontecer. E o milagre, eu digo o seguinte: eu sou analfa de pai e beta de mãe, tá bom? Os dois, eram analfabetos. Mas meu pai dizia o seguinte: quem não morre de novo, de velho não escapa. Por mais que você receba um milagre, amanhã, um dia depois, você pode não viver um milagre e ter que partir, certo? Porém, aquilo que nós semeamos no reino de Deus, aquilo que nós fazemos para glorificar a Deus, isso permanece. Glória a Deus. Glória a Deus. Que incrível. Que incrível. Inclusive, no final aí, ó, vou deixar até no final aqui, ele deixa um princípio da felicidade, vou ler rapidinho aqui, ó. Se queres receber, tenha disposição para dar. Se queres amor, semeia a união. Se queres paz, seja pacificador. Se queres um amanhã, um futuro melhor, valorize o hoje, o presente. Se queres ser rico, dê amor, cordialidade, simpatia, sorriso e tesouros espirituais. Quanto mais você der, mais rico serás. Incrível aí. E aí eu vou deixar pro Ricardo aí falar como é que vai ser a função aí desse... Antes de entrar no agradecimento, como é que vai ser o sorteio aí, o desafio? Bom, vamos lá. O que eu pensei aqui? Ele falou, no começo do nosso bate-papo, que duas pessoas ilustraram os dois livros, né? Um ilustrou o primeiro e o outro ilustrou o segundo. Eu quero que o pessoal que estiver assistindo agora coloque aí o nome do primeiro pro primeiro livro, que é o Otimista, certo? Isso, Otimista de Sucesso. O Otimista de Sucesso. Qual é o nome do ilustrador do primeiro? Não o nome que... Não o nome... Nome físico da pessoa. Ele fala... O apelido, né? né? O apelido que o pastor Gervásio deu. Cargo, O apelido que o pastor Gervásio deu. Porque ele tem o nome antes de conhecer o pastor Gervásio e o nome depois, um apelido depois. Então é o que o pastor deu. E o do segundo, da segunda pessoa que ilustrou. Tá? Então o desafio é esse. Os dois primeiros que colocarem, eu vou conseguir ver lá nos comentários, vão ganhar, tá bom? Então o primeiro vai ganhar o primeiro livro, que é o Otimista de Sucesso. E o segundo é o... Agradecer e enriquecer. Isso. Então os primeiros que colocarem isso vão ganhar os livros. Aí só me chamar lá no... Vai colocar lá, se puder colocar o Instagram também, que eu chamo pelo Instagram, eu entro em contato com a pessoa e a gente entrega o livro. Show de bola, show de bola. Agora entrando aí, muito obrigado de verdade, pastor. Você vai estar aqui com certeza pra fazer a parte 2, né?
Algumas pessoas já fizeram a parte 2, você com certeza vai ser uma das pessoas que vai vir aqui contar pra gente a parte 2. De verdade, é uma história que enriquece o nosso coração, de ver essa questão da gratidão, né, todo esse envolvimento com a obra de Deus, essa entrega mesmo, é o falar do gastar a vida, né? De fato, gastando a vida na obra de Deus. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. De verdade, você é uma pessoa que a gente já queria trazer aqui já há um bom tempo. Quando eu te falei, você ficou, sabe, muito agradecido, aceitou de prontidão vir. Muito obrigado de coração estar aqui com a gente aí. É um prazer, foi um prazer enorme escutar um pouquinho, né, da sua história. Um pouquinho dessa sua história aí. Maravilhoso. Pastor Gervásio, Deus abençoe. Amém. Realmente uma história gratificante, edificante. Sabendo que Deus, né, faz coisas maravilhosas. E saber o esforço, né, que ele tem, saber o esforço, o quanto ele empenha para que as coisas aconteçam. Que Deus continue te abençoando. Nós somos felizes aqui. Eu quero a parte 2, né? Eu agradeço, eu tenho que agradecer. Ter agenda com esse homem, né? Pastor Leandro, pastor Rodolfo e Ricardo, agradeço de coração aí essa recepção de vocês. Foi um prazer muito grande. E falar das coisas que Deus faz é realmente maravilhoso, é muito gratificante. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. E querendo Deus e vocês também, naturalmente, será sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Amém. Quero agradecer a Deus, né? E mandar um beijão pra minha mãe. Minha mãe teve um AVC. Mas minha mãe vai ser um milagre de Deus. Vamos trazer aqui para contar o testemunho em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Esse Eu foi creio. mais um podcast. Me Conte um Milagre. Grande Deus abraço. abençoe as nossas vidas.